Hoje, a gente vai mergulhar num grande paradoxo que é o Brasil. Sabe, de um lado, o país se mostra como uma potência econômica, atraindo bilhões e bilhões em investimentos. Mas do outro lado, a gente vê uma nação lidando com crises muito sérias que vão da saúde pública até o coração da floresta amazônica. É uma história de muita oportunidade e, ao mesmo tempo, de muito risco. Vamos entender como essas duas realidades conseguem existir juntas. Para a gente começar, olha só esse número, 70 bilhões de dólares. Essa é a projeção de investimento estrangeiro direto que o Brasil deve receber em 2025. É um sinal muito claro, né? Mostra a confiança gigantesca que o mercado internacional tem na economia do país. E essa confiança não é algo que surgiu do nada, não. De acordo com a OCDE, o Brasil já é, hoje, o segundo maior destino global para esse tipo de investimento. Fica atrás só dos Estados Unidos. Isso coloca a economia brasileira num patamar de muita força no cenário mundial. Tá, mas o que exatamente faz do Brasil essa potência toda? Um lugar tão atraente para investir, mesmo com o mundo vivendo um cenário tão complicado? Vamos dar uma olhada nos principais motivos. Bem, essa confiança toda não vem por acaso. São vários os fatores. Para começar, o mercado consumidor interno, que é enorme e muito diverso. Junta isso com uma localização geográfica super estratégica. E mais, um crescimento bem forte em setores que são o futuro, como tecnologias verdes, biotecnologia e a indústria automotiva. E ainda tem o tal do nearshoring, que é a tendência de empresas buscarem fornecedores mais perto, o que torna o Brasil ainda mais interessante para fugir das brigas comerciais lá de fora. Ok, já vimos o cenário lá fora. Mas e aqui dentro? Como é que essa força toda se reflete na economia do dia a dia? Qual é o pulso da economia dentro do Brasil? Olhando para dentro de casa, o Banco Central projeta um crescimento moderado. A previsão para o PIB de 2025 é de 2,0%. Não é aquele crescimento de tirar o fôlego, sabe? Mas indica que a economia está caminhando de forma estável. E um dos pontos mais positivos da economia doméstica, sem dúvida, é o mercado de trabalho. A taxa de desemprego chegou a este patamar, 5,7% em julho de 2025. É a menor taxa em muitas décadas, um sinal bem importante de que a economia interna está aquecida. E é aqui que a nossa análise muda de rumo. Porque, com números tão bons na economia, era de se esperar que a qualidade de vida estivesse melhorando para todo mundo, certo? Pois é, mas a realidade é bem mais complexa. Agora, a gente vai olhar para o outro lado da moeda, as crises que realmente afetam a vida das pessoas no dia a dia. É nesse ponto que o contraste entre os grandes números da economia e a realidade da população fica gritante. O sistema público de saúde é um exemplo claro disso. Faltam médicos principalmente nas regiões Norte e Nordeste. As filas para conseguir consultas e exames são enormes. O número de leitos por habitante, 2,3 por mil, está bem abaixo do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. E o atendimento de emergência é uma das principais queixas da população. Mas a crise na saúde não é o único problema, infelizmente. Uma outra ameaça bem direta à segurança das pessoas tem crescido, a adulteração de bebidas com metanol. Como a gente vê aqui, é um álcool industrial super tóxico. Ele é invisível, sem cheiro, sem gosto, mas que, quando ingerido, pode causar de cegueira até a morte. Então, como se proteger disso? As autoridades dão algumas dicas simples, mas que são vitais. Primeiro, desconfiar sempre de preços que parecem bons demais para ser verdade. Depois, olhar bem a embalagem, ver se não tem nada estranho, como um lacre rompido. Comprar só em lugares de confiança e, claro, sempre pedir a nota fiscal. São cuidados básicos, mas que fazem toda a diferença. E para quem já está com a vida financeira apertada, as coisas também sofreram o impacto de novas regras. O governo mudou as condições para adiantar o saque aniversário do FGTS. Antes, não tinha limite de parcelas. Agora, a antecipação foi limitada, primeiro para 5 e depois, de forma permanente, para apenas 3 parcelas. A justificativa do governo é evitar o que eles chamaram de armadilha, mas na prática, a mudança restringe o acesso a um dinheiro que poderia ajudar numa emergência. Agora, vamos sair um pouco das crises das cidades, para olhar para um desafio que vai muito além do Brasil. Um desafio que afeta o planeta inteiro. A Amazônia está emitindo o que muitos cientistas estão chamando de seu último alerta. Essa frase da ecóloga Joyce Ferreira da Embrapa resume perfeitamente a situação. O que ela quer dizer é que lutar contra o desmatamento, por mais importante que seja, já não é o suficiente. A principal ameaça agora vem da própria mudança climática. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse número. 0,5 graus Celsius. Esse foi o aumento médio da temperatura nos dias mais quentes a cada década na Amazônia, desde os anos 80. Isso é mais do que o dobro da média do resto do mundo.
E se meio grau já parece muito, em algumas áreas o cenário é ainda mais alarmante. Numa das regiões mais preservadas da floresta, o aumento acumulado das temperaturas extremas já chega a impressionantes 3,3 graus Celsius nos últimos 43 anos. É um aquecimento absurdo e justo onde a floresta deveria estar mais protegida. O resultado disso na prática é inacreditável. Pela primeira vez na história, florestas de igapó, que são aquelas que passam metade do ano debaixo d'água, estão pegando fogo. E não é um fogo baixo, rasteiro. As chamas estão chegando no topo das árvores. É um ecossistema que deveria ser úmido, se comportando como uma savana seca. E claro, tudo isso tem um custo humano e econômico enorme. As comunidades tradicionais e indígenas estão perdendo seu sustento, que vem do açaí, da castanha, da pesca. A promessa de uma bioeconomia, de usar a floresta em pé, fica seriamente ameaçada. E o tempo para tentar reverter essa situação está se esgotando rapidamente. E é aqui que tudo se conecta. A saúde econômica de um país e a sua saúde ambiental não são duas coisas separadas, elas são inseparáveis. Todo aquele otimismo dos investidores não pode simplesmente ignorar uma crise que ameaça os próprios recursos que, no fim das contas, sustentam a economia. E assim a gente termina com essa reflexão. O Brasil hoje está numa encruzilhada. De um lado, um caminho de oportunidades gigantescas, impulsionado pela economia global. Do outro, um caminho de riscos enormes, definidos pelas suas crises internas e, claro, pela crise ambiental. Qual desses dois caminhos vai definir o futuro do país? Essa resposta, por enquanto, ainda está sendo escrita.